Doramas versus cultura VOC. Por que os K-dramas fazem tanto sucesso? Dramas sul-coreanos, ou doramas, ou K-dramas. Escolha a melhor definição, mas a proposta será a mesma: entretenimento de qualidade, encantador, emocionante, que exalta o amor, o respeito e a união familiar. Sem doutrinação, sem apologia ao crime, às drogas, à safadeza, à pornografia, à imundície VOC. Olá, meu nome é Aaron, e é um prazer estar aqui com você. Gostaria de pedir humildemente que se inscreva no meu canal, deixe seu like e comente o que achou do vídeo. Nos últimos anos, os doramas sul-coreanos têm ganhado atenção mundial ao oferecerem uma experiência única de entretenimento, marcada pela delicadeza e profundidade de suas histórias. Longe de recorrer a tragédias ou conteúdos vulgares e obscenas, essas produções celebram sentimentos que, por si só, servem de remédio à alma: o amor, o respeito e a união familiar. Vamos compreender um pouco como esses elementos são trabalhados nas narrativas dos doramas, contrastando-os com outras produções televisivas, como as novelas brasileiras, que geralmente são repletas de tudo que não presta, e explorando seu impacto social e cultural em seus espectadores. Os doramas surgiram como uma expressão artística que se diferenciava dos modelos ocidentais devido à sua abordagem emocional e ao foco no desenvolvimento dos personagens. Tradicionalmente, esses programas mesclam elementos de fantasia e realismo, criando histórias capazes de despertar esperança e inspiração. Ao mesmo tempo, eles se fundamentam em valores tradicionais e universais, os quais ressoam em diversas culturas ao redor do mundo. A onda coreana é um fenômeno que expandiu o alcance desses conteúdos para além das fronteiras da Ásia. Hoje, os doramas não são apenas entretenimento, eles são veículos de transmissão de elementos culturais e sociais, refletindo valores que promovem a harmonia social e o bem-estar coletivo. Em contraste, a cultura VOC, com sua doutrinação nauseante e suas mensagens que extrapolam qualquer limite da sugestão, chega ao extremo ponto da imposição massiva de pensamento. Enquanto os doramas oferecem narrativas que celebram a empatia, a solidariedade e a convivência pacífica, a cultura VOC frequentemente se perde em um mar de polarização e divisões, impondo uma visão de mundo inflexível e totalmente delirante. A onda coreana, portanto, se destaca como um exemplo de como o entretenimento pode ser uma força positiva, promovendo valores universais e construindo pontes entre diferentes culturas, ao invés de criar barreiras e fomentar conflitos sociais de todo tipo. Uma característica marcante dos doramas é a forma como entrelaçam elementos fantásticos com a realidade cotidiana. Essa combinação resulta em narrativas que tocam profundamente seus espectadores, os levando a refletir sobre suas próprias vidas. Os enredos frequentemente circundados por metáforas visuais e simbolismo sugerem que, mesmo diante dos desafios diários, há sempre espaço para a esperança, para o verdadeiro bem. Em muitos doramas, a jornada do protagonista é uma metáfora para o autoconhecimento, onde cada desafio enfrentado simboliza a superação de medos e inseguranças, culminando em um desabrochar pessoal e a descoberta do verdadeiro valor da amizade e do amor. Essas narrativas não se limitam a entreter, elas convidam o espectador a uma jornada introspectiva. Ao retratar personagens que, apesar das adversidades, seguem em busca de seus ideais e sonhos, os doramas incentivam o público a acreditar na possibilidade de transformação e superação pessoal. A importância do autoconhecimento e da superação. Essa abordagem torna o conteúdo não apenas cativante, mas também educativo e inspirador. Infelizmente, o que chamamos de esgoto VOC nada mais é do que uma agenda autoritária disfarçada de progressismo, que impõe visões e filosofias de vida contrárias aos valores que sustentam uma sociedade saudável. Essa cultura trabalha incansavelmente para minar os bons costumes, o amor familiar, a verdadeira tolerância e os princípios da fé cristã, substituindo tudo por uma ideologia que relativiza o bem e o mal, distorce a moralidade e rejeita qualquer forma de ordem e responsabilidade. Tudo que um dia foi considerado bom, belo e virtuoso, essa cultura nojenta busca destruir. A doutrinação imposta não apenas corrompe as mentes mais jovens, mas também reescreve a história, vilaniza tradições e promove um mundo onde a libertinagem desenfreada, a degradação dos valores morais e a inversão de princípios são normalizadas e até celebradas como as verdadeiras virtudes. Não se trata de inclusão, nem de justiça.
Trata-se de um projeto ideológico que promove o caos, ridiculariza a fé e a família, desrespeita a liberdade de pensamento e tenta reconfigurar a sociedade para que sirva a seus próprios interesses. Aqueles que ousam questionar ou discordar são imediatamente rotulados, silenciados e perseguidos, demonstrando a verdadeira face dessa tirania cultural demoníaca. Diante desse cenário, é essencial resistir. Resgatar os valores fundamentais, preservar a identidade e proteger a verdade são deveres de todos que não aceitam ser arrastados para esse abismo maldito. A verdadeira tolerância não está em aceitar a destruição do que é bom, mas em defender firmemente aquilo que sustenta uma sociedade justa e digna. Um dos grandes trunfos dos doramas é a maneira como valorizam os laços familiares. Diferentemente de muitas produções que buscam o choque ou a dramatização extrema, os doramas preferem realçar o que há de melhor na convivência em família e na comunidade. A presença constante de diálogos sinceros, demonstrações de afeto e apoio mútuo convida o espectador a refletir sobre a importância dos vínculos afetivos em sua própria vida. Em vários episódios, os desafios enfrentados pelos personagens são superados graças ao apoio da família e da comunidade, evidenciando que o coletivo pode ser uma fonte inesgotável de força e consolo. O papel da família e da comunidade. Essa postura não só reforça os valores da empatia e do respeito, como também propaga a ideia de que a sociedade pode, e deve, ser pautada em princípios éticos e humanitários. Cada encontro, cada despedida e cada reunião em um dorama é carregado de simbolismo. Essa abordagem minuciosa demonstra que, mesmo nas interações diárias, reside uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Em vez de recorrer a artifícios negativos ou estereotipados, os doramas optam por demonstrar a beleza simples da rotina e da convivência, fazendo com que o conteúdo seja, de fato, edificante e reconfortante. Compromisso com a ética e os valores tradicionais e a ausência de conteúdos prejudiciais. Outra característica notável dos doramas é a preocupação em manter um padrão ético elevado. As produções evitam inserir elementos que possam ser considerados ofensivos ou prejudiciais, como mensagens subliminares que denigrem grupos religiosos ou tratam empresários como vilões e bandidos como mocinhos, por exemplo. Essa postura não apenas preserva a integridade do conteúdo, mas também o torna uma opção segura para espectadores de todas as idades. Se você é um pai de família, uma mãe de família, uma avó, um avô, um tio, uma tia, um irmão ou irmã mais velha, por favor, se você ama essas crianças que estão debaixo dos seus cuidados, então tenha vergonha na cara. Desligue esse lixo VOC que está rolando na tela da sua televisão. Desligue essa novela nojenta e imoral com a periguetinha fulaninha em crise existencial porque ficou só com 50 e não sabe o que fazer agora que engravidou. Desligue isso, tire isso da frente das crianças que você diz amar e ligue um dorama levinho e inocente. Por favor, senhores pais, tenham vergonha na cara. Protejam a inocência e a pureza das crianças, oferecendo a elas conteúdos que promovam valores positivos, harmonia social e bem-estar coletivo. Não permitam que a doutrinação e a imoralidade invadam seus lares e corrompam as mentes dos pequenos. Sejam responsáveis e conscientes na escolha do que colocam na frente das crianças. Lembrem-se de que o futuro delas está em suas mãos. Crianças não possuem defesa mental contra esse tipo de doutrinação. Então, na boa, tenha vergonha na tua cara e desligue esse lixo. Ao rejeitar conteúdos explicitamente pornográficos ou que depreciam a importância da família, os doramas se posicionam como uma forma de entretenimento que respeita a diversidade e a dignidade humana, principalmente das mulheres. Essa preocupação é perceptível não só no roteiro, mas também na forma como as relações são construídas, priorizando o diálogo, a compreensão e o afeto, mesmo diante dos conflitos. Em contraste com outras mídias que podem utilizar a doutrinação ideológica como ferramenta de manipulação, os doramas evitam narrativas que imponham visões distorcidas da realidade. Assim, o espectador é convidado a refletir de forma livre e consciente sobre os valores humanos, estimulando uma postura crítica e construtiva em relação à própria realidade, apresentando um contraste à doutrinação midiática. A simplicidade e a leveza dos doramas. Os doramas se destacam pela maneira direta e sincera com que celebram as coisas boas da vida. Ao optar por roteiros que enfatizam a simplicidade e a autenticidade das relações humanas,
eles proporcionam um entretenimento que é ao mesmo tempo enriquecedor e acessível. Essa clareza de propósito é parte fundamental do que torna os doramas tão atrativos e reconfortantes. Esta tabela ilustra de forma concisa como os doramas se posicionam frente às novelas brasileiras, destacando a preferência dos primeiros pela promoção de um entretenimento saudável e ético. Além de entreter, os doramas despertam sentimentos de empatia e compaixão. Ao acompanhar a jornada de seus personagens, o espectador se vê incentivado a repensar suas próprias relações e a buscar formas de superar desafios pessoais com coragem e otimismo. Essa influência positiva contribui para a formação de uma sociedade mais sensível e conectada aos valores humanitários. Ao enfatizar o respeito, a empatia e a importância dos relacionamentos interpessoais, os doramas desempenham um papel essencial na construção de uma comunicação mais saudável no âmbito social. Através das histórias contadas, eles promovem uma cultura que preza pelo diálogo construtivo e pela cooperação, elementos indispensáveis para o desenvolvimento de comunidades mais inclusivas e justas de verdade. A estética visual dos doramas é cuidadosamente trabalhada para reforçar as emoções retratadas nas histórias. Cenas meticulosamente iluminadas, cenários que alternam entre o urbano e o natural e uma trilha sonora envolvente colaboram para que cada episódio seja, simultaneamente, uma experiência sensorial e emocional. Essa riqueza estética é empregada, muitas vezes, como instrumento para representar estados emocionais e situações complexas. Por exemplo, a mudança sutil na paleta de cores ao longo de uma narrativa pode simbolizar a jornada do personagem, do desânimo à superação, do isolamento ao aconchego dos laços familiares. Enquanto a maioria dos filmes ocidentais de hoje se resume à pura degradação, vemos cada vez mais produções cheias de idiotices sem sentido, blasfêmias descaradas, pornografia disfarçada de arte e todo tipo de apologia a drogas e comportamentos destrutivos. Em resumo, um verdadeiro lixo cultural hollywoodiano. Os doramas convidam o espectador a uma profunda reflexão sobre o sentido da vida. A dimensão filosófica e emocional dos doramas nos leva a uma reflexão sobre a vida e o amor. A ênfase na redescoberta de si mesmo e na celebração do amor, seja ele romântico, familiar ou até mesmo platônico, oferece uma narrativa rica em ensinamentos filosóficos. Essa postura é especialmente valiosa em tempos de incerteza, quando a busca por sentido e conexão se torna mais intensa e urgente. Ao colocar o respeito e a empatia como pilares centrais, essas produções transcendem o mero entretenimento, servindo como verdadeiros manuais de convivência humana. A importância do respeito e da empatia. Os personagens que enfrentam desafios com integridade e compaixão inspiram o público a adotar esses mesmos valores em seu dia a dia, contribuindo para a construção de um ambiente social mais harmonioso. Totalmente diferente do que vemos em praticamente todos os filmes de Hollywood. Podemos comparar os doramas a um espelho que reflete o potencial de transformação inerente a cada ser humano. Analogias e metáforas para reflexão pessoal. Assim como um raio de sol se faz presente após a tempestade, os personagens desses dramas nos mostram que, mesmo em meio às adversidades, o amor e o respeito são forças capazes de iluminar a vida e transformar a realidade. Com o avanço da tecnologia e a globalização, os doramas têm passado por uma evolução constante. Novas técnicas de produção, narrativas interativas e a influência de outras culturas estão ampliando os horizontes dessas histórias, garantindo que seus valores centrais, amor, respeito e união, se mantenham tão relevantes quanto inovadores. Os doramas já deixaram uma marca profunda na forma como o entretenimento é concebido e consumido ao redor do mundo. O legado dos valores positivos reside não apenas em números de audiência, mas principalmente na capacidade de inspirar e transformar a mentalidade dos espectadores. Essa influência positiva fortalece a confiança dos indivíduos em um futuro pautado na compreensão mútua e na solidariedade. À medida que novas gerações se conectam com esses ensinamentos, o horizonte dos doramas se expande, mantendo viva a tradição de contar histórias que refletem o melhor da experiência humana. O futuro da narrativa emocional. Essa continuidade é um sinal de que, independentemente dos desafios do mundo moderno, há sempre espaço para narrativas que elevem o espírito e fortaleçam a essência dos valores humanos. Nunca abra mão disso. Em síntese,
Os doramas sul-coreanos se destacam por sua habilidade única de transmitir mensagens profundas e edificantes. Ao entrelaçar fantasia e realidade, essas produções transformam cada episódio em uma lição sobre a importância do autoconhecimento, da união familiar e do respeito mútuo. Diferente de outras formas de entretenimento, todo lixo vogue, por exemplo, que se alimentam do exagero emocional ou da controvérsia, os doramas oferecem uma proposta saudável e inspiradora, que convida seus espectadores a refletir sobre a essência do ser humano e a construir relações mais significativas. Os valores transmitidos, o amor, a empatia, a superação e o respeito, são universais e atemporais, servindo como antídoto para os dilemas e desafios do cotidiano. Por meio de narrativas que exaltam a beleza da vida e a simplicidade dos momentos compartilhados, os doramas não apenas entretêm, mas também educam e transformam. Eles mostram que a arte pode ser um instrumento poderoso para a promoção de uma sociedade mais consciente, unida e esperançosa. Assim, ao mergulhar nas histórias maravilhosas, o público é convidado não só a desfrutar de um espetáculo visual, mas a embarcar em uma jornada de autodescoberta e renovação emocional, um verdadeiro tributo à magia dos sentimentos genuínos e à riqueza das relações humanas saudáveis. À medida que o mundo evolui, permanece o anseio por narrativas que nos confortem e que nos lembrem que, apesar das dificuldades, somos todos capazes de transformação e superação. Os doramas sul-coreanos não apenas mantêm um padrão ético elevado e resistem a conteúdos prejudiciais, mas também promovem uma cultura que valoriza a conexão humana. Após explorar os diversos elementos integrantes dessa fascinante proposta cultural, é pertinente perguntarmos: como podemos incorporar esses valores no nosso cotidiano? A resposta pode ser tão sutil quanto aprender a ouvir com atenção ou tão profunda quanto buscar a própria jornada de autoconhecimento e superação. Assim, os doramas nos convidam não apenas a assistir, mas a viver e a transformar cada pequeno detalhe da nossa realidade, construindo um futuro pautado em atitudes mais conscientes e humanas. Em um mundo cada vez mais marcado pelo ritmo acelerado e pelas incertezas, os doramas sul-coreanos nos lembram da importância de desacelerar, olhar para dentro e valorizar o que realmente importa. Seja através de um olhar afetuoso entre pais e filhos, um reencontro emocionante entre velhos amigos ou a simples contemplação da beleza em pequenos gestos, essas histórias reafirmam que o verdadeiro sentido da vida reside na capacidade de se conectar com o outro e com a própria essência. Em síntese, os doramas sul-coreanos representam muito mais do que simples produções televisivas. Eles são manifestações culturais que exaltam os valores do respeito, do amor e da união familiar, oferecendo um conteúdo enriquecedor e saudável para todas as idades. Ao se posicionarem de maneira clara contra conteúdos que possam ser prejudiciais, como a pornografia, a doutrinação ou a deturpação de valores fundamentais, o grande esgoto vogue de forma geral, esses dramas se consolidam como uma opção de entretenimento que valoriza a essência da vida e inspira positividade em cada episódio. Uma escolha superior em termos de conteúdo e valores, ressaltando como suas histórias encantadoras e edificantes se tornam uma ferramenta poderosa para promover um ambiente de amor, respeito e harmonia familiar. Te convido a se inscrever no meu canal. Deixe seu like e seu comentário. Em breve, trarei mais vídeos com situações, curiosidades e reflexões sobre os mais variados temas. Fique com Deus, e nos vemos no próximo vídeo. Então tire agora essa porcaria da sua televisão, e coloque um dorama.